Oi pessoal, começando mais um podcast, mais um episódio que vai trazer muita informação para vocês. Um episódio inclusive vai falar sobre nutrição e sobre emagrecimento. Quem aqui não quer saber sobre emagrecimento? Mais uma vez, a gente vem com proposta de falar sobre saúde e dentro da saúde eu tenho que buscar profissionais e eu escolho a dedo o profissional que vai vir aqui e eu escolhi uma nutricionista que eu já conheço há muito tempo, tá? Desde quando eu cheguei, eu comecei a trabalhar em Fortaleza, eu já conheço o trabalho dela e eu trouxe para que ela traga para vocês informações sobre talvez uma forma de se alimentar que você não sabia, talvez uma ferramenta de alimentação que você não tem hábito de fazer. Então a gente vai começar um bate-papo aqui bem descontraído com a minha querida amiga Luciana. Luciana, seja muito bem-vinda. Obrigada, doutor Adriano, pelo convite. É um prazer estar aqui, falando de um tema que é minha realidade de consultório, que é emagrecimento. Que legal. Olha só, pessoal, ela tá ao vivo ali no Instagram dela, é super legal isso. Se tiverem perguntinhas, o pessoal que tá me escutando agora, talvez não estão me vendo aqui no celular da Luciana, mas façam perguntas para que depois a gente possa responder aqui ao vivo mesmo, tá bom? Então, Luciana, eu queria que você contasse um pouquinho quem é a Luciana, por que escolheu nutrição, quando começou, conta um pouco do que é a profissão de nutrição, que você respira emagrecimento, né? Uma menina bonita, magra, atlética, e eu quero que você conte como é que é a sua vivência com a nutrição, com o emagrecimento. Pronto, assim, eu comecei na nutrição, fiz a faculdade em 2011, na UES, e aí depois busquei especialização na parte de nutrição clínica e esportiva e venho nos atendimentos, desde 2017. Então tenho mais de 6 anos aí de experiência em atendimentos, principalmente na parte de consultório, mas também tenho experiência na parte de saúde pública, mas atualmente me dedico 100% aos atendimentos clínicos. E aí hoje em dia eu percebo que a busca das pessoas por esse objetivo de emagrecer está cada vez maior e meio que parece que é um paradoxo, Quanto mais informação tem na internet, parece que as pessoas mais ficam perdidas. Então, os pacientes chegam com muitas dúvidas, não sabem o que comer, tem muita terrorismo nutricional, então acabam chegando assim com certo receio, do que pode, do que não pode. Então, assim, é um objetivo que eu digo 90% das pessoas que me procuram ainda estão nessa luta do emagrecimento. Olha só, ela falou algumas palavras, eu memorizo. Vocês que me acompanham aqui sabem como é o podcast. Nós não temos roteiros, mas eu vou memorizando e pegando ali algumas coisas. E ela falou coisas importantes. Uma das primeiras coisas que ela falou foi sobre essa obesidade mental que as pessoas têm na internet. Hoje, e um dos motivos, Luciano, só para você saber, um dos motivos da gente ter criado esse podcast aqui, ter revivido ele, é a ideia de trazer profissionais para falar o que é certo. Eu estava falando agora há pouco, a internet está cheia de coisa ruim, cheio de coisa errada, cheio de informação que não serve para nada. Então a gente precisa de reunir pessoas que falam o certo, o que deveria ser, o que a maioria deveria aderir, para que a gente tenha mais pessoas saudáveis nesse planeta. Então, eu gosto de chamar de obesidade mental, porque é muita informação acumulada e aí a pessoa às vezes não sabe o que é certo e o que é errado. E esse podcast é exatamente para isso, para que você expresse o que no seu ponto de vista, na sua análise, na sua experiência, porque a gente vai pegando um feeling do que está dando mais certo, tal. Você tem uma experiência com certo público e vai explicando isso aqui no podcast para que pessoas que acabaram de chegar aqui agora, e aí para achar a Luciana nesse link aqui, vou colocar aqui para vocês no cantinho, é só você entrar nesse Instagram, inclusive tem um telefone, tá? Quem quiser falar diretamente com a Luciana tem o arroba e tem o contato telefônico. Então, se você quiser conhecer a forma de trabalhar da Luciana, você já tem o contato dela aí. E o objetivo nosso é isso. A segunda palavra que você falou, que também faz todo sentido na internet hoje, é a questão do terrorismo nutricional, que pode vir de uma esfera onde a pessoa quer ser permissível demais, quer agradar demais os pacientes, e aí ela fala, não, tudo pode, é que aquele outro profissional está aterrorizando e tal. Ou pode vir da outra esfera, do cara falar, não, aquele profissional que libera tudo, é ele que está fazendo terrorismo, o correto é fazer isso aqui e tal. E a gente está aqui não está para julgar, tá? Eu acho que existe formas de trabalhar diferente, mas eu queria que você
abordasse mais ou menos essas duas linhas. Falar sobre um pouco sobre o terrorismo nutricional no seu ponto de vista. Pessoal, isso aqui não é pejorativo e não é para julgar, nós não estamos querendo criar polêmicas. Eu acho que é interessante a gente falar de coisas reais. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que você entende, o que você vivencia em relação ao terrorismo nutricional e sobre esse acúmulo de informações, o que você acha que é mais certo. A gente vai caminhar por aí, mas é sem roteiro. Fique à vontade, Luciana. Pronto, né? Esse terrorismo nutricional só cresce, infelizmente. E aí o que é que eu vejo, né? Com esse boom de redes sociais, muita produção de conteúdo, então realmente as pessoas ficam perdidas, né? E aí acabam, uma hora é uma coisa válida, outra hora é outra coisa válida, mas eu penso assim, a nutrição ela é uma ciência, né? Então a gente não pode trabalhar com achismo. Às vezes, alguma conduta que dá certo para um paciente não dá certo para outro, a gente não pode extrapolar como algo que vai dar certo para todo mundo. Então, assim, vai muito da conduta do profissional, né, de escolher o que é que se encaixa melhor para aquele paciente, mas tendo como base ali o que a ciência recomenda, né? Então, a ciência tem que estar acima de tudo, né, em relação a essa questão desse boom de informações. E sobre esse, qual é o outro tema? É sobre essa obesidade nutricional, essa quantidade de informações sobre nutrição. Porque hoje tem o nutricionista formado, tem o entusiasta, que é aquela pessoa que emagreceu muito, fala, não, eu já sei como que emagrece e eu vou ensinar as minhas amigas, vou montar uma mentoria de nutrição. E tem o coach, que é aquele treinador, que ele é da educação física, ele é o cara que acompanha, ele é um treinador, esse é o nome em português, o treinador daquela pessoa, mas ele quer dar informações relacionadas a nutricionais. Então, você tem ali um bombardeio de informações e era sobre isso que eu queria falar, sobre a quantidade de informações, como é que você filtra. O paciente ele chega e fala, não, é porque eu ouvi de fulaninho, lá na academia falaram isso. E aí como é que você coordena, controla essa quantidade de informações do paciente? Quando o paciente chega com essas questões, né, vi na internet tal coisa, então eu sempre vou buscar a explicação realmente científica para mostrar qual o caminho, né? E aí sobre essa questão que existe o coaching, tem um profissional, então assim, vai muito da pessoa, né? Na minha orientação, eu sempre oriento as pessoas a buscarem realmente o profissional, porque ele passou pelo percurso para estar ali capaz de atender aquele paciente, né? E aquela pessoa que tem aquela experiência, a vivência, embora ela tenha tido o resultado, né? Ela talvez não tenha aquele conhecimento formado para dar um suporte melhor, né? Então ela tem a experiência dela, mas não tem aquele conhecimento mais aprofundado, digamos assim, né, para conduzir aquela pessoa. Eu até me atrevo a falar o seguinte, com todo respeito a todos os coaches do Brasil, às vezes o coach ele sabe muito de um monte de coisa, que aí no final das contas ele vai pegando aqui, vai dando certo. O que eu acho mais legal é que o coach pode e deve se associar a um bom nutricionista, a um bom psicólogo, porque o seu atleta ele pode desestabilizar emocionalmente. Então tem que ter um psicólogo para estar apoiando, tem que ter um médico para dar também o embasamento de alguns parâmetros laboratoriais que é limitante. O nutricionista ele tem uma certa limitação na hora de solicitar, na hora de prescrever, o farmacêutico tem uma limitação, o médico tem uma abrangência um pouco maior, o psicólogo a mesma coisa, aí o psiquiatra, enfim, eu acho que todas as vertentes da saúde, ele tem alguns quadrados aonde ele tem que se permanecer e o coach tem que ser agregado a isso, né? Não é que eu seja contra, não. Eu acho que a pessoa tem que ter um coach que tenha a experiência, um feeling do dia a dia, talvez da experiência própria, mas da experiência de cuidar de vários atletas, mas que tem que ser agregado pra gente. Então é super importante isso que você está dizendo, porque quem é profissional, né? Não que o coach não seja profissional, não é isso. Eu quero falar para as pessoas que têm uma experiência própria somente. E ela aprendeu a emagrecer e ela acha que ela pode ensinar todo mundo a emagrecer e que ela sabe até mais do que o nutricionista. O nutricionista passou por uma base. E o que eu sempre falo, às vezes as pessoas acham que por eu falar de comida eu sou contra o nutri. Pelo contrário, se você não sabe comer nada, não é que você vai querer aprender a fazer continha de caloria, não. Deixa que o nutri faz lá o cálculo e ele te entrega mastigadinho, né? Não é assim que vocês fazem os planos? Exatamente.
A gente faz todo um cálculo para ver necessidade calórica, quanto que o paciente precisa de carboidrato, proteína, de gordura, né? Então não tem nada de achismo, é tudo realmente calculado e específico para a individualidade do paciente. E muitos falam comigo, não, doutor, mas eu não consigo comer aquele tanto que a nutricionista passou. Eu falei, sim, mas e aí? Não, e aí o lanche da tarde eu tiro. Não, mas aí a conta dá errada, né? Porque você divide, vamos supor, exemplo, em 5 parcelas. E aí você não comeu o lanche da tarde. Você não redividiu em 4. Essa é a problemática. Eu acredito que é isso. A Luciana pode explicar com mais fundamento. Mas não é redividir em 4. É você pegar esse, né, ou informar a nutricionista e falar, olha, por conta do meu trabalho, por conta da minha escola, eu não consigo fazer esse lanche. Tem como redividir, juntar com outro, enfim. Eu acho que tem que ser uma conversa muito franca com o nutricionista em relação à sua rotina para que ele adeque. Mas tem muito caso assim de gente que fala, não fiz, doutora. Tem demais, né? Pessoas que não conseguem principalmente fazer esse lanche da tarde, pulam. E aí às vezes chega com essa fome descontrolada à noite e não sabe por que é, né? E aí acaba porque tem esse intervalo muito grande entre o almoço e a noite, e aí a pessoa não quer se permitir fazer um lanche para poder controlar essa fome, né? Então, assim, quando realmente o paciente não está conseguindo encaixar esse lanche da tarde, por exemplo, tem que entrar em contato com o nutricionista para explicar e aí fazer uma readequação de horários, né, das refeições durante o dia. Porque senão desbalanceia a dieta, né? O fato dele pular uma refeição muda completamente o balanceamento de nutrientes da dieta e muda também essa resposta da saciedade, né, durante o dia. E é exatamente isso que eu falo, porque o paciente chega para mim e fala assim, doutor, eu falo, cara, quem está cuidando da sua dieta? Não, doutor, eu acerto muito bem de dia, o meu problema é a noite. Não, o seu problema não é a noite. A noite já é um resultado do que você provocou durante o dia. Comeu só um pouquinho, né? As pessoas têm aquele pensamento antigo de que tem que comer igual um passarinho. Quer emagrecer? O emagrecimento é comer igual um passarinho? Não. Né? Então, essa questão que a Luciana está falando sobre saciedade, super importante vocês entenderem, né? Ela pode aprofundar um pouco mais sobre isso, mas se você faltar durante o dia, você vai chegar com uma fome voraz à noite. E aí tem a influência do aplicativo, aquele vermelho, a gente não pode falar o nome aqui para não dar problema, mas aquele aplicativo vermelho que fica no celular apitando toda hora, te dando um monte de cupom, não sei o quê. Tem a influência da televisão, a pessoa que assiste novela, filme, todo mundo na novela do filme come, toda hora eles comem. E tem ainda a influência de terceiros, né? Tá em casa, ai, meu marido comprou uma pizza, ai, meu filho pediu um sanduíche. E aí nunca a culpa é da pessoa, né? Se ela não entendeu que durante o dia ela errou, ela vai chegar com uma fome descontrolada à noite. Exatamente isso que você tá falando. Isso é rotina, Luciana, rotina pra mim. Parece que é tipo assim, um perfil de pessoas que estão enfrentando esse problema do emagrecimento. São pessoas que pulam o café da manhã, né? Começam pelo almoço e aí não conseguem fazer lanche da tarde e só jantam, né? Teoricamente, fazendo 2 refeições ao dia, elas deveriam emagrecer, mas são pacientes que ou continuam nesse ganho de peso ou então estão ali estagnadas, não conseguem evoluir essa questão da perca de peso, né? Assim, você tocou num tema que a gente já está encaminhando para uma próxima pergunta, mas antes disso eu ia te falar o seguinte, 2 refeições, pessoal, pode ser legal para ficar em déficit calórico, dependendo da sua ideia, dependendo do seu planejamento, mas você também não alimenta a massa muscular, você se desnutre. Se você comer 2 vezes ao dia, comer pouco ainda achando que vai emagrecer, se comer pouco, você está piorando as suas taxas metabólicas e aí, realmente, no final das contas, você não vai conseguir o que você está objetivando. Mas isso me deu um ganchinho para perguntar para a Luciana a opinião dela, e isso aqui tem a ver só com opinião, tá, pessoal? Não é para julgar. A sua opinião sobre jejum. Você falou de pular uma refeição, de não pular. Você acha uma ferramenta válida? O que você tem como opinião em relação a um jejum terapêutico, a um jejum metabólico, a jejum intermitente, que ficou bem evidente nas últimas décadas? O que você fala sobre jejum? Pronto, o jejum eu acho uma estratégia super válida, desde que o paciente esteja preparado para ele. Ótimo. Agora, o que é que eu vejo? Pessoas querendo fazer jejum sem fazer o básico, né? Sem nem beber a quantidade de água, sem ter uma alimentação ali num padrão mais saudável, já quer começar com um jejum. Aí, nesse caso, eu vejo que é uma estratégia que não é válida iniciar por ela. Por quê? Porque ele não vai conseguir sustentar,
né? Então vai facilmente desistir e não vai conseguir progredir nesse resultado. Agora, quando é um paciente que já vem ali com um hábito alimentar mais estabelecido e aí não está conseguindo mais evoluir, é uma estratégia válida encaixar o jejum para meio que balançar aquele metabolismo e continuar induzindo ao emagrecimento. Top. Não, você falou bem claro, balança. Ela foi muito... Você sabe como é mulher, né? O charme da mulher. Balançar, tal. Eu já falo logo choque metabólico, porque é isso que o jejum pode fazer. Pode ser uma ótima ferramenta, inclusive, para dar choque metabólico, no meu entendimento. O paciente está no platô, né? Que é o que você acabou de explicar. O paciente está no platô, não está evoluindo mais. Cara, vamos fazer uma alternância aí, vamos dar um choque nesse metabolismo. Sei lá, tem várias ferramentas, né? Eu acho que isso aqui nem cabe pra gente estar ensinando aqui, mas é legal fazer isso aí. E o jejum que você falou é exatamente isso. A pessoa fala assim, amanhã eu vou fazer jejum. Cara, você não consegue, você vai sofrer. Então, fazer um método buscando o emagrecimento que te traga tortura, sofrimento, faz parte do terrorismo nutricional e prejudica o seu desenvolvimento. Agora, exatamente, quando você ensina o paciente a comer e fala, cara, vamos preparando esse seu corpo e inclusive fala, olha, caso você acorde, né, não sei como é que você explica o início de uma estratégia com jejum, caso você acorde sem essa fome e vá decidir utilizar essa ferramenta, você vai ter que compensar depois na janela, né? Não é? Porque eu acho que as pessoas falam, não, eu vou pular e aí eu como menos. Não, você vai ter que alimentar o seu corpo do mesmo jeito. Então como que é que você orienta, caso vá usar a ferramenta de jejum, como é que você orienta esse início? Pronto, é porque assim, as pessoas entendem o jejum como pular refeições às vezes, né? Mas não é só pular a refeição, você vai ter uma programação. Você vai empurrar ela. Você vai ter que ter ali uma programação para calcular todo aquele seu aporte que você precisa dentro da janela de alimentação, né? Então, o jejum não é você acordar, ficar sem tomar café da manhã, começar pelo almoço e aí ficar comendo no restante do dia o que você acha que quer comer, né? Pensando que manteve esse jejum da noite até o almoço do dia seguinte. Então, assim, tem que ter realmente uma programação do que comer, a quantidade que vai comer, né? Então, eu acordo com o paciente. Normalmente, a gente inicia com um jejum de 8 horas ou 10 horas e aí a gente vai evoluindo, né? Dependendo da adaptação dele. Mas aí, o que é que acontece? Muitas vezes os pacientes que querem começar esse jejum ainda não estão preparados. Às vezes eu até deixo para mostrar que ele realmente não vai conseguir avançar naquela estratégia, né? E aí ele fala, não, Nutri, prefiro voltar mesmo lá para reeducação alimentar, né? Para fracionamento das refeições. Depois a gente vê essa estratégia do jejum de novo, aí eu tá certo. Vocês estão vendo que ela é toda carinhosa assim, mas ela deixa o paciente quebrar a cara, né? O paciente está teimando, né? Então vai, deixa. Foi isso que ela falou assim de uma forma bem carinhosa, mas ela falou, foi isso. Deixa o paciente quebrar a cara, né? Aconteceu isso com uma paciente, né, que eu sabia que ela não estava preparada para usar a estratégia cetogênica, mas ela, não, mas eu quero fazer, pois tá bom, vamos fazer. E a gente iniciou a dieta cetogênica, com uma semana ela meio que pediu socorro, né, não dá pra mim. Aí eu, tá vendo? É que assim, eu entendi. E é legal isso, porque às vezes, o que eu acho, Luciana, às vezes a gente está brigando com uma indústria muito maior. Você está brigando, você tem uma informação, você estudou, você sabe exatamente como fazer, quais são os passos. Mas ela recebeu uma enxurrada de informações erradas e aí ela fala, não, mas a minha amiga fez, eu também quero fazer. E aí o legal que você falou que eu gostei é o seguinte, não, então vamos, você falou no plural, você acompanha ela, vamos, eu vou te acompanhar, qualquer coisa. E rapidamente a pessoa volta, porque realmente não está preparado. Não sei se você me acompanha no meu dia a dia, eu já ensinei muito sobre a cetogênica e um dos primeiros que eu sempre falo com o paciente, cara, você tem que se preparar na alimentação para que você almeje entrar no estado metabólico de cetose, porque nunca foi fácil e nunca será fácil você reprogramar. Se fosse fácil, todo mundo fazia, pessoal. Você reprogramar essa ideia de você usar os corpos cetônicos como fonte de energia é muito complexo. Mas você recebe muita gente querendo fazer cetose porque viu na internet ou você usa essa ferramenta?
Eu recebi essa paciente pontualmente, né, que queria utilizar essa estratégia porque disse que já vinha tentando emagrecer e não estava conseguindo, e aí queria meio que ser um pouco mais radical e já entrar nessa estratégia da cetogênica, né? E aí eu já conhecia o padrão de alimentação dela, sabia que ela não estava preparada para isso, mas mesmo assim eu disse, pois tá certo, vamos iniciar a estratégia. E aí realmente não conseguiu manter por muito tempo, não conseguiu entrar em cetose, né? E aí a gente acabou voltando para o padrão de reeducação alimentar, que era o que ela conseguia manter ali na rotina dela. Mas você usa essa ferramenta de cetose com alguns pacientes, ou você prefere ficar no máximo ali, numa baixa ingestão de carbo, normocarbo, como é? Não é uma estratégia que eu uso rotineiramente, né? Porque eu vejo que é uma estratégia de difícil adesão, muitas pessoas não conseguem sustentar, né? E aí nesse padrão que a gente vive hoje em dia, é difícil a pessoa meio que reduzir esse consumo de carboidrato para um percentual bem baixo, né? Então não é uma estratégia que eu utilizo muito durante os atendimentos. A transição, não sei se você já tentou fazer, a transição entre um normocarbo e um estado metabólico de cetose, pessoal, é aterrorizante. É uma vontade de ficar deitado. Eu tô falando aqui, não é que eu sou contra não, pessoal, pelo contrário, eu já fiz muita cetose. Eu tenho experiência de ficar muito tempo em cetose, eu tenho muitos pacientes que fazem cetose, então eu não estou aqui para falar se é bem ou se é certo ou se é errado, convidado é a Luciana. Mas o que eu estou contando é que essa transição entre normocarbo e você entrar no estado metabólico de cetose é muito aterrorizante porque você não controla a sensação. Você vai ter dor no corpo, vai ter dor de cabeça. Claro que hoje em dia a gente, quando vai entrar nessa ferramenta, você utiliza alguns antídotos para que o paciente consiga chegar. Mas é muito difícil, muito difícil. Então eu sei que muito profissional prefere não adentrar nessa esfera porque a adesão vai ser baixa. Não é? Muitos vão dizer, não, isso não é para mim, isso não é para mim, isso não é para mim. E tá tudo bem, tá? A gente está querendo aqui realmente buscar conhecimento, puxar informações da Luciana ali de uma forma que a gente sabe dos bons resultados dela, mas buscar uma informação que ela possa fornecer pra gente, não é estabelecer o que está certo e o que está errado, tá? Normalmente os seus pacientes, você reeduca eles para que eles se mantenham dentro da sociedade comendo de tudo, como é? Como é que vocês classificam? Assim, eu consigo identificar o perfil do paciente, né? Quando eu vejo que é um paciente que consegue se manter ali no padrão saudável, mais estrito, digamos assim, né? Consegue fazer tudo bem balanceado, então eu programo uma dieta dentro dessa base, né? Então deixo ela menos permissiva. Agora, quando eu vejo que é um paciente que sofre muito essa influência, né, do ambiente externo, dos amigos, tem dificuldade de adesão em relação à alimentação, aí eu acabo deixando a dieta um pouco mais permissiva, mas nada assim de muito mirabolante, né? Tá, você é adepta a fazer muita coisa relacionada a o que ela come normal, come um pãozinho com isso, um arroz, feijão, umas coisas bem mais fáceis assim que eu quero dizer, bem mais populares, ou você prefere ir para coisas mais diferentes, tipo a semente, coisas assim? Pronto. Eu gosto de ir construindo um caminho com o paciente, né? Então eu pego o hábito alimentar que ele chega e aí a gente inicia com estratégias iniciais de organizar a questão de combinação de alimentos, né? E melhorando essa questão de o que adicionar, o que excluir, com base também na necessidade dele no caso clínico, né? Então essa questão de deixar a dieta mais funcional, sucos detox, sementes, essas coisas assim, alguns pacientes aceitam, outros não, né? Por conta da rotina. Então realmente isso é muito individual. Tá. Eu tô te metralhando de perguntas aqui, mas você fica à vontade, assim. Fica à vontade, tá? Porque eu quero entender realmente como cada profissional, porque, querendo ou não, a gente aqui tá construindo uma vitrine para mais pessoas conhecerem o trabalho da Luciana. Você trabalha online? Você atende online? Sim, atendo online e presencial, as duas modalidades. Tá. Então, pessoal, tá vendo, né? Se você tá querendo, põe aqui de novo o endereço dela, que eu quero divulgar muito a Luciana, tá? Tá aqui, Luciana Pereira, né? O arroba dela e o contato telefônico, se você quiser fazer o atendimento online, se quiser fazer o atendimento, o contato, aliás, através da plataforma dela, da rede social. Quando a pessoa te procura, ela normalmente já fez outra dieta, normalmente ela já tem uma experiência com essas tentativas de emagrecimento. Como é? Você tenta ajustar o que ela já fez ou você fala, não, cara,
vamos fazer algo novo, vamos começar da estaca zero. Você faz uso de muito fitoterápico? Como é que você abrange para tentar abraçar ao máximo esse paciente? Eu atendo muitas pacientes, principalmente o público feminino, né? Que já vem aí de tentativas frustradas de emagrecer e não conseguir. E normalmente são pacientes que vêm tentando essas estratégias mais radicais, que não conseguem ser sustentadas a longo prazo, né? Então, realmente, eu vou construindo esse protocolo de alimentação com a paciente. E aí, muitas vezes, quando a gente começa a estagnar nos resultados, aí a gente começa a evoluir a estratégia, começa a utilizar também fitoterápicos, né? Os manipulados, que aí vai auxiliando no processo, né? Junto com a dieta, mas eu sempre explico, né? O manipulado, o fitoterápico, ele é a cereja do bolo. Não coloque toda a sua confiança no resultado nele, né? A base, que é a alimentação e treino, é que vai te proporcionar o resultado. Tá. Hoje você atende público, na maioria feminino, né? O seu público maior feminino. A maioria são Você mulheres. atende atletas, pessoas no dia a dia, pessoas que treinam. Você prefere atender mulher, prefere atender... Me conta assim a sua história. A gente está querendo mostrar a Luciana. Pronto. Meu público, né, são mais mulheres, principalmente focada em emagrecimento, 90% emagrecimento e tem ali uns 10, 15% de hipertrofia. Dificilmente atendo atletas, são mais pessoas mesmo praticantes de atividade física, né? Que estão aí nessa busca de objetivos estéticos, de emagrecer, de hipertrofiar, mulheres controlar a parte de celulite, questão de cabelo, gordura localizada. Top, isso é bom. Né? Isso é bom porque eu estou falando que isso é bom? Porque eu acho que tem público para todo mundo, né? Tem um nutricionista que é mais focado só em atletas, tem um nutricionista que é mais focado em algumas coisas mais ancestrais. Você tem alguma prática relacionada com a sua opinião, né? Já falou sobre cetose, mas assim, das dietas que tem nomenclaturas, dieta mediterrânea, dieta carnívora, ou realmente você, independente do nome, faz o que for melhor para aquele paciente naquela hora? Realmente eu gosto de indicar a terapia nutricional de acordo com a necessidade do paciente, né? Às vezes o perfil clínico do paciente exige uma estratégia, mas nem sempre ele está apto a seguir aquela estratégia. E aí a gente vai tentando manejar para encaixar na realidade dele, né? Porque assim, pessoal, por que eu estou perguntando isso? Porque o nosso intuito aqui do podcast de levar informações para vocês não é para rotular a melhor dieta do emagrecimento é a dieta X, não é a dieta Y, não é esse o intuito. Então a gente convida os melhores profissionais para que eles tragam pontos de vistas diferentes para a gente discutir. A gente não está aqui defendendo nenhuma teoria, eu estou querendo que vocês conheçam. Eu conheço a Luciana, eu quero que vocês conheçam a Luciana, por isso que eu estou fazendo essas perguntinhas. Inclusive, se você colocar aqui embaixo, nos comentários, alguma pergunta que não foi dita no vídeo, fica tranquilo que eu faço essa pergunta chegar até a Luciana e ela vem aqui para responder isso para vocês, tá? Então, fique à vontade para perguntar aqui embaixo na descrição tem os contatos dela, além do contato que a gente está colocando no vídeo, para vocês entenderem e conhecerem um pouco do trabalho dela. Luciana, vamos de mais metralhadora. Hoje, você cria uma rotina de acompanhamento. Como é o seu trabalho em relação ao paciente? Você faz um planejamento e ele retorna daqui 30 dias, ele faz um ajuste com alguns dias, só para o público entender, porque tem gente que nunca foi no nutricionista. Olha só, pessoal, isso é de suma importância, tá? Eu até me atrevo a dizer que nutricionista hoje, ele não é um luxo, aquela menina tem um nutricionista. Não. Todo mundo precisa, porque a gente tem muitas, né? A gente começou falando no podcast, a gente tem muitas informações e acaba você fala, cara, tô perdido, não sei o que eu vou comer. Procura um nutricionista. Procura um nutricionista e ele vai te dar, de acordo com a base que ele tem de conhecimentos, ele vai te dar uma linha para que você siga. Então, assim, como é que é o seu acompanhamento? Para que todo mundo saiba mais ou menos como que você trabalha. Pronto. Atualmente eu trabalho com a modalidade mais diferenciada, certo? Que é a modalidade de acompanhamento. Então, eu digo para os meus pacientes, olha, a consulta, ela não termina quando você sai aqui por essa porta, né? Ela apenas começa. Então, sempre o paciente que vem para a consulta, ele mantém ali um período de acompanhamento,
período, né? Durante esse período tem todo o suporte para tirar dúvidas, para fazer ajustes na alimentação. Então, realmente é um acompanhamento, não é aquela consulta pontual que eu atendo, né? Prescrevo a dieta e aí o paciente fica solto depois e só volta no retorno, né? Então, tem esse suporte, esse acompanhamento. E aí, quando o paciente volta novamente, já é para ver questão de como é que foi a evolução e traçar as novas estratégias de dieta, né? E aí, todo esse suporte, ele é feito através de um aplicativo que os pacientes têm acesso, né? Então, ele é bem prático. E aí, todos os dias eu tô ali olhando, respondendo dúvidas, né? Fazendo ajustes. Então, é bem dinâmico. Que legal, cara. Que legal. Tá vendo, pessoal? A modernidade já chegou. A gente vai deixar mais para o final aquela perguntinha que vocês já sabem que eu vou fazer, mas a modernidade já chegou. Os nutricionistas, Luciana já está preparada para atender você que mora em qualquer parte do planeta. Só escrever para a Luciana que ela pode te atender, pode te acompanhar. E aí eu vou te fazer uma pergunta agora que é polêmica, mas assim, não é tão polêmica assim. São diferenças de pensamentos. O que você entende ou o que você opina sobre dieta livre ou dia da refeição livre, ou enfim, tudo relacionado a isso? Como é que você imagina? Pronto. Muitos pacientes chegam com essa questão, né? E quando é que vai ser o meu dia livre? E aí eu explico, olha, não é o dia livre, você tem que escolher momentos pontuais dentro do seu programa de alimentação para encaixar aquelas refeições, né, que você tem aquele apego emocional, digamos assim. Então eu gosto de trabalhar com os meus pacientes a refeição livre. Então eu peço para ele manter o padrão de dieta, né, com a adesão maior possível, e dentro dessa dieta planejada ele escolher 1 ou 2 refeições ali para fazer fora do plano. Mas eu também explico que esse fora do plano não é para encarar como aquele momento de eu posso tudo, eu vou comer tudo, né? É só um momento de se permitir e não ficar se privando totalmente daquilo que você gosta de comer. Tá. E essa adesão, né? Essa bonificação pro paciente obedeceu, vamos colocar assim, ele obedeceu direitinho a sua dieta, ele fez. Tem algum limite? Fala, olha, se você for tomar um sorvete é só uma bola, se você for comer uma pizza é só 3 pedaços, como é? Ou não, você fala, essa refeição tá livre. E se ele estourar demais as calorias? Não, por isso que eu não deixo totalmente livre, né? Eu peço para ter um pouquinho de moderação e não encarar com esse pensamento de vou extrapolar. Então eu peço para tentar ali, tipo, em relação à pizza, por exemplo, né? Tentar se manter em 2 pedaços, evitar sabores que são muito calóricos, né? Que são aqueles que vêm a adição de bacon, cream cheese. Quando é hambúrguer artesanal, peço para manter ali uma opção um pouco mais simples, que venha a carne, o queijo, a salada e um molho, evitar hambúrgueres que vêm 2 carnes, evitar pedir combos, né, que é o sanduíche, batata, milkshake. Então é meio que uma refeição livre um pouco mais controlada. Que legal, pessoal. Eu nunca tinha visto alguém falando, tipo assim, um hambúrguer, mas não com 2 carnes, só com uma. É legal falar isso. Mas aí, dentro dessa... Eu vou continuar com a dieta livre. Certo. Dentro dessa dieta livre, tem aqueles refrigerantes escuros, que você já sabe. Pode? Essa questão dos refrigerantes, né, o que é que eu oriento? Se é um paciente que já habitualmente toma refrigerante, eu peço para ele migrar para a versão que é sem açúcar, porque a gente já diminui esse impacto, né, do açúcar, do carboidrato, junto dessa refeição que já tem um carbo muito alto, né, pizza, hambúrguer. Agora, se é um paciente que não tem hábito de tomar refrigerante, aí eu peço para ele manter só na comida sólida mesmo, né? Na preparação sólida. Não entrar, né? Porque, pessoal, hoje, aqui está sendo gravado agora no primeiro dia de julho. Certo. Primeiro dia de julho. Provavelmente ele vai ao ar hoje, que vocês estão assistindo agora, né? A OMS já soltou uma lista de adoçantes. Eu vou entrar nesse tema agora. Na data que vocês estão assistindo esse vídeo, já aconteceu, a OMS já soltou uma lista que coloca alguns novos produtos potencialmente cancerígenos. Dentro eles está um adoçante que está presente nesses refrigerantes escuros, mas está presente no dia a dia de várias casas. O que você fala, opina ou quer falar ou não sobre aspartame? Essa questão dos adoçantes artificiais, né, é algo bem polêmico realmente. Mas assim, eu vejo que para você pontuar que algo tem esse risco cancerígeno, depende muito de contexto,
né? Então, se esse aspartame está dentro de um contexto que está controlado em relação à qualidade nutricional, o risco dele é praticamente mínimo, né? Agora, se ele está dentro de um contexto de uma alimentação toda irregular, toda inflamatória, aí o risco dele vai lá para cima, né? Então, assim, sobre essa questão do aspartame, tem a dosagem, né, que ela indica segura, e é uma dosagem até considerável. Então, assim, mantendo o consumo moderado dentro desse contexto de alimentação mais equilibrado, eu considero que esse risco de ser uma substância cancerígena reduz bastante. Ótimo. A gente está falando isso, pessoal, só para vocês entenderem, porque foi uma notícia, né, que a OMS liberaria uma lista com novos produtos potencialmente cancerígenos. Não é aqui para falar mal ou para falar bem de nenhum produto, mas é um produto que diariamente está dentro ou pode estar dentro da casa de muitas pessoas até sem saber, né? Hoje em dia a gente tem produtos industrializados, substâncias comestíveis, como barras de proteína, como produtos suplementares, como alimentos, substâncias que estão no supermercado, no dia a dia, que às vezes tem ingrediente e as pessoas não leem os rótulos. Você ensina sobre isso, você explica sobre a leitura de rótulos, como é que você entrega a diferença entre alimentos e substâncias alimentares, assim, produtos de supermercados. A leitura de rótulos hoje está muito forte, né? As pessoas já chegam bem informadas, graças a Deus, mas eu sempre fortalece essa ideia de ler rótulo, não confiar só naquela informaçãozinha padrão que vem da frente, né? Ler a tabela nutricional, ler a lista de ingredientes, se vê ali que tem muitos nomezinhos difíceis que você não consegue entender, não sabe o que é, então já tenta evitar aquele produto. Se for uma lista de ingredientes muito grande, né? Que aí indica que é um alimento muito processado, muito industrializado, ele também já desce na nossa lista de prioridades. Então, assim, a leitura de rótulos hoje tem que acontecer para manter, né, um padrão de alimentação mais saudável. Que legal! Eu achei que ela ia falar, não, paciente não lê rótulo não, a gente só vai para comida. É legal isso, sabia, Luciana? Hoje em dia eles já estão mais atentos. Mas é porque tem que estar atento, né? Infelizmente, e não é teoria da conspiração, infelizmente, a indústria alimentar, como eu já falei outras vezes, ela quer vender. E óbvio, né? Faz sentido, ela é uma indústria, ela tem funcionários têm família, tal. Então ela tem que vender. Mas a gente tem que aprender o que é que faz bem, o que é que faz mal, e a gente aprendendo isso é ótimo. Que legal que seus pacientes sabem e são orientados a lerem rótulos. Isso é muito diferente, Luciana. Isso não é comum de se ver, tá? Pacientes que são orientados pelos nutricionistas para ler rótulos. Você está vendo que eu estou selecionando os melhores profissionais para vocês. Então aproveita. Faça sua perguntinha aqui embaixo, entra na rede social da Luciana e fique à vontade para saber um pouco mais sobre o seu trabalho. Essa questão dos rótulos, né, começou a ficar muito forte com o pão integral, né? As pessoas se preocupando se estavam consumindo ou não o pão integral, que tem aquela orientaçãozinha do primeiro ingrediente ser a farinha de trigo integral, então as pessoas começaram mais a fazer essa leitura, né? E aí estão permanecendo com esse hábito. Até porque, você falou, é legal você falar isso, na frente da embalagem do pão integral pode estar escrita a palavra integral. Se você tiver uma certa preguiça e não ler atrás, e o primeiro ingrediente não for farinha de trigo integral, pessoal, na frente pode estar escrito integral e aquilo pode não ser integral. Olha só que loucura. Pode ser uma mistura, Pode ser uma mistura de várias farinhas que, por ter colocado uma farinha integral, nem que seja uma colher dentro daquele saco todo, uma colherzinha de farinha integral, já pode escrever na frente da embalagem farinha integral. Então é importante ler realmente os rótulos. Parece uma loucura, agora eu vou ficar nisso, de ficar lendo rótulo. Eu acho interessante que você pelo menos saiba algumas informações. Essa nova lei de colocar, desculpa te interromper, Luciana, mas essa nova lei de colocar na frente, grande ali, ó, rico em açúcares, rico em gorduras, eu acho que foi meio para tentar ajudar as pessoas, pelo menos falar, já que você não vai ler, lê aqui grande na frente, porque é uma informação. Porque acaba obrigando a indústria a realmente colocar ali uma informação correta, né? Se é rico em açúcar, se tem lactose, se tem glúten, então fica ali mais visível aos olhos do que dar esse trabalho da pessoa ler o rótulo, né? Então ajuda. Você fala, eu pego o gancho, ela já falou. Lactose, glúten, você tem alguma orientação específica para essa alimentação?
para esse público que precisa dessa alimentação, ou você tira glúten de algumas pessoas mesmo que ela não tenha, por exemplo, uma doença celíaca? A lactose e o glúten eu realmente só faço a exclusão quando o paciente exige pela condição clínica, né? Pacientes que têm intolerância à lactose, intolerância ao glúten ou sensibilidade, e aí eu faço a retirada. Mas pacientes saudáveis que não têm restrição, eu mantenho na dieta. Luciana, eu queria que você falasse, ótimo que você está falando disso, né, e falando já de glúten, o seu conceito em relação a tratamento de disbiose. Eu acho que é muito presente isso para o nutricionista. Recentemente eu fui para uma palestra e que eu nem sabia. Só tinha eu e mais o palestrante de médicos. 63 nutricionistas. Foi muito legal, muito rico a informação. Eu percebo que os nutricionistas são muito bem orientados e sabem muito do que alguns médicos não sabem em relação à microbiota, em relação à flora intestinal. Como é essa entrega de informações para o paciente? Vocês explicam minuciosos ou você só cuida disso e fala para ele, ó, isso aqui é para cuidar da sua flora? Eu tento realmente explicar para o paciente ter adesão. Porque às vezes a gente coloca algum alimento em alguma refeição, aí o paciente pensa que está ali à toa, mas não está, né? Tem uma especificidade para ele estar lá. Então eu explico realmente essa questão do porquê da disbiose, né? Que é aquele descontrole nas bactérias, e que o tratamento adequado seria essa proposta, né, de alimentação. E aí acaba que facilita mais a adesão, né? Mas entre esse cuidado com a flora intestinal, você também coloca prebióticos? Sim, além das prebióticos e os probióticos são muito bem-vindos para tratar a disbiose, né? Mas assim, antes de incluir os pró e os prebióticos, tem que manter a alimentação saudável, porque não adianta você ter uma alimentação toda bagunçada e só tomar o probiótico, né? Não vai resolver essa questão do desequilíbrio da flora intestinal. É que a galera já quer chegar com um negócio, não, me dá um negócio aqui, eu quero melhorar a minha flora, eu quero isso aqui, me dá um negócio para emagrecer. Eles querem agilidade. Esse imediatismo do mundo às vezes atrapalha o trabalho de vocês, porque existe uma sequência, existe todo um controle do que você vai fazer. E a galera tem muita pressa hoje em dia, né? Você freia. Essa pressa atrapalha demais, porque as pessoas já chegam no consultório influenciada pelos vídeos das redes sociais, né? Veem lá os resultados acontecendo assim num piscar de dedos, de olhos, naquelas transições rápidas, e acham que na vida real vai ser daquele jeito. Vai chegar na consulta, vai seguir a dieta por 30 dias e vai chegar lá no shape de resultado final, né? E não é assim. Tem que passar pelo processo. E aí muitas pessoas, por conta desse imediatismo, desistem, né, no meio do caminho, mesmo ainda não tendo nem percorrido metade do caminho. Desistem logo ali no início só porque não chegou naquele resultado final na velocidade que ela queria, né? Já teve resultado, mas falar, não, mas isso aqui demora demais. Ah, não, exatamente. Eu acho que eu vou, infelizmente é isso, viu, pessoal? Isso é uma realidade muito, muito presente. Ah, não, eu acho que eu vou para a bariátrica. Acho que tá evoluindo devagar, não tá conseguindo perder na velocidade que queria. E aí escreve, doutora, não tem algo para acelerar um pouquinho mais? Você, claro, acho que vocês não podem prescrever, até porque hoje em dia nem precisa de prescrição, a galera tá comprando sem receita mesmo. Mas você tem alguma opinião sobre canetas emagrecedoras? Você que fala tanto de emagrecimento. Pronto, as canetas emagrecedoras são bem-vindas, desde que seja por orientação médica, né? E aí eu sempre falo, busca prescrição médica, não usa por conta própria, porque aí você pode até ter o resultado naquele período de tempo, mas depois você pode ter um efeito rebote, né, reganhar peso. Então tem que ser com orientação médica, e aliado a isso também tem que fazer o acompanhamento nutricional, né, porque não adianta de nada você usar a medicação, emagrecer, depois voltar para o padrão de alimentação que fazia antes e aí voltar tudo de novo. É porque assim, pessoal, eu tenho uma opinião assim de que aquela caneta ela não te ajuda a emagrecer mesmo, não. Ela vai te ajudar a perder peso, tá? Não tô aqui falando mal da caneta, não. Apesar dela merecer que eu fale, não tô falando mal dela, mas ela vai te ajudar a perder peso. Mas ela pode te atrapalhar quando você vai dar uma nutrição para a construção daquela massa muscular. Porque ela vai te dar uma sinalização independente dos alimentos. Então vai te atrapalhar na hora de entregar a comida. Você já teve um problema de que você colocou a alimentação e o paciente não comeu? Não comeu não é porque não tinha tempo, não comeu não é porque pulou, porque não estava conseguindo. Essa semana mesmo eu atendi uma paciente que ela tinha feito esse tratamento da caneta
E aí ela disse que realmente bloqueava o apetite dela, ela não conseguia comer. E aí durante esse período, né, que ela ficou em tratamento, ela conseguiu perder peso, mas aí depois reganhou, né? E aí eu expliquei, tá vendo como não valeu a pena, né? Se tivesse associado o tratamento com a questão do acompanhamento nutricional, teria dado mais certo. Porque realmente tem essa questão de bloquear o apetite, né? Mas isso é muito individual. Claro. Já recebi pacientes que não serviu de nada a caneta para mim, doutora, não deu certo. Gastei, foi dinheiro, joguei dinheiro fora, é o que eles mais falam. Então, assim, eu acho interessante que a gente entre nesses temas, porque de forma natural, de forma gradual, é muito mais duradouro o resultado. Né? Você falou assim, não, a caneta eu acho que é necessário uma orientação médica. Nem orientando pelo médico, não está achando de tão louco que está a população, elas estão comprando, não existe estoque, as farmácias não exigem a receita, que eu não sei se isso é erro ou acerto, depende do fabricante, mas não exigem receitas, o pessoal está comprando essas canetas com a ideia de que ela vai realmente te emagrecer a todo custo, e não tem nem se o médico querer prescrever, não vai ter nas farmácias, porque o estoque tá esgotado. Mas o cara acha que aquela caneta não vai deixar ele comer, aí ele vai baixar de peso. Só que o reganho vem exatamente por isso, porque você desnutriu. Você não conseguiu entregar a nutrição que ele merecia. Exatamente. Aí nessa perca de peso total, acaba perdendo muita massa magra, né? E aí o metabolismo acaba sendo prejudicado por conta disso. E aí volta a ganhar tudo de novo. E aí quando ele volta e fala, doutor, aquela caneta não serviu. E quando ele fala, doutor, eu usei a caneta, mas a sua dieta foi ruim, já teve isso? Que ele culpou a sua dieta, ele nunca, ou seja, não é todo mundo, obviamente, mas tem alguns pacientes que não veem que ele errou, né? Que a sua estratégia foi a melhor possível, talvez não era o momento dele. Já teve episódios em que você fala, cara, eu fiz de tudo e esse paciente não avança. Olha, eu nunca peguei um paciente assim, não. Os pacientes que chegam para mim, ainda bem, eles têm consciência. Olha, eu poderia ter ido me saído melhor, né? Não consegui fazer a dieta como eu gostaria. Errei muito, furei muito, mas vamos tentar novamente, né? Mas nunca peguei esse paciente de, sua dieta não deu certo para mim. Normalmente eles reconhecem que eles erraram, não conseguiram ter adesão, não conseguiram executar as metas. E aí quando ele não consegue, você muda completamente a estratégia, ou você fala, olha, agora vamos apertar aqui, vamos fazer isso. Como é que você faz? Como é que é a sua associação com outros profissionais para estar acompanhando os atletas, o paciente? Pronto, quando é um paciente que não conseguiu ter uma boa adesão àquela primeira estratégia de dieta, eu vejo com ele direitinho, pontuo realmente o que ele conseguiu executar e o que ele teve dificuldade, né? E aí a gente começa a trabalhar especificamente em cima dessas dificuldades para traçar estratégias e fazer dar certo. Entendi. Pessoal, vocês estão entendendo que existe todo um compromisso do profissional em relação a entregar o conteúdo, em relação a entregar a forma correta de execução, mas não é o profissional que vai executar. Você entende que você procurou um profissional bom como a Luciana, que ela te explicou tudo, ela inclusive deixou você ter uma refeição livre ali com certo controle, mas se você não fizer, né, Luciana, eu acho que o paciente, a gente tem que sempre bater nessa tecla, porque às vezes a pessoa está me assistindo e fala, acho que eu vou na Luciana porque eu acho que ela vai emagrecer. A Luciana não vai te emagrecer, ela vai te mostrar o caminho para que você emagreça, mas se o paciente não executar, e por isso que eu perguntei para ela se ela já tinha experiência, porque eu tenho experiências de pacientes que não executam o que a gente está orientando, por N motivos também, às vezes é inerente à vontade do paciente, não depende dele o ocorrido, mas ele tem que assumir a responsabilidade que se ele não fizer, não vai acontecer. Eu sempre falo, para os pacientes que já vêm nesse caminho frustrado de não ter resultado, né? Você pode ir para o melhor médico, o melhor nutrólogo, o melhor nutricionista, o melhor personal, mas tem uma parte que é determinante para você ter ou não resultado, que é a sua parte. E é a maior parte. Que é a determinante realmente. Então, se você não executar, não se dispuser a fazer o que precisa ser feito, infelizmente, não vai chegar lá, né? Onde a pessoa deseja. Tá. Pessoal, acho que eu já suguei todas as minhas perguntas. Porque tá na minha cabeça, tá, gente? A gente não tem roteiro, a gente deixa bem à vontade assim, mas eu tenho muita coisa a perguntar ainda. Você tem algum diferencial em relação assim,
isso aqui só eu faço como nutricionista, na sua carreira de profissional. Isso aqui só eu como nutricionista faz. Eu não vejo quase ninguém fazendo isso. Você tem algum... Se você quiser contar. Tá. Você tem algum segredo? Assim, na verdade não é segredo, né? Na verdade é um acolhimento no atendimento. Então eu proponho para os meus pacientes um atendimento muito humanizado, né? Então eu gosto de entender a dificuldade, né? O que é que ele está encontrando de percalço aí que está impedindo ele de chegar. Então eu tenho aquele olhar muito humanizado para conduzir o paciente do ponto A para o ponto B, né? E aí essa modalidade de acompanhamento e não só de consulta acaba facilitando essa construção desse resultado, né? Então, esse suporte que eu dou para o paciente é um diferencial, né? Que alguns profissionais não conseguem dar esse suporte, os pacientes acabam ficando um pouco solto, e aí o paciente ele se sente mais cuidado, né? Então, isso acaba facilitando aí a adesão dele no tratamento. Entendi. É uma dúvida minha, uma dúvida do pessoal de casa. Esse acompanhamento tem que ser trimestral, tem que ser semestral. O paciente, para ele ter resultado, claro que ele vai querer dar uma continuidade, mas de início ele tem que ficar pelo menos 3 meses com hiperfoco do que você orientou, como é? Eu proponho de início, no mínimo 2 meses de acompanhamento, para a gente ver como é que o paciente vai responder ali a dieta, as metas, e aí a partir desses 2 meses a gente vê qual é a periodicidade que ele precisa voltar, se a cada 2 meses, a cada 3 meses, né? Tá. Também isso é muito individual. E eu lembrei também que um dos diferenciais hoje do meu atendimento é sobre o planejamento da dieta. Então, hoje eu elaboro o plano alimentar junto com o paciente. Na hora da consulta. E aí já sai. Então, assim, as chances do paciente, né, não seguir aquela dieta porque não se encaixa na rotina, porque tem coisas que ele não gosta de comer, é muito baixa. Porque eu acordo com ele todas as refeições, né? Explico o porquê daquela estratégia e tudo. Então, o paciente ele já sai consciente do que ele precisa fazer, né? E ele participa ali também da elaboração do plano alimentar. Ótimo. Isso aí já ia até dar um gancho porque eu ia perguntar agora. Aí você pega, né? Você está junto com o paciente ali e ele está falando, olha, isso aqui eu gosto, isso aqui eu não gosto. Você vai tentando respeitar isso dentro, obviamente, do planejamento. Não, mas aqui tem que ter um carboidrato. Não, mas aqui tem que ter uma proteína. Você vai ajustando a alimentação. E quando o paciente fala para você, doutora, mas o meu dia a dia é uma loucura, é uma bagunça. Eu como agora e não sei que hora que eu vou comer depois. Eu trabalho... Por exemplo, eu sou uma técnica de enfermagem, eu sou uma enfermeira, eu sou um médico, eu trabalho no hospital e é uma loucura o centro cirúrgico, eu fico lá dentro, eu não posso lanchar, quase que eu não vou nem no banheiro. Como é que você consegue entregar para uma pessoa que não tem aquela rotina? Na segunda-feira ela faz isso, na terça é uma outra loucura, tá? Não sei aonde. Aí na quarta ela tá de folga, mas aí de folga ela tem que levar a mãe dela no médico, ela tem que não sei o que, tem que ir no supermercado. Quando o paciente não tem rotina, como é que você faz ele aderir? Ou você faz, olha, quando você estiver em casa é assim, quando você estiver no trabalho é assim, tem jeito de fazer isso? Quando é um paciente que não tem uma rotina estabelecida, eu tento ajustar com ele possíveis horários das refeições, né? Porque assim, normalmente pacientes que têm a rotina muito bagunçada, acaba que se você colocar mais cardápios, um para cada dia, ele se perde, né? Então eu estabeleço com ele um padrão de fracionamento de refeições, e aí dentro desse padrão dentro dessas opções de refeições, eu sugiro algumas opções práticas para andar ali na bolsa, né? Para esses momentos que precisar sair, vai no médico ou não tá em casa, ter algo ali dentro do plano alimentar para não fugir totalmente da dieta. Tá entendendo, pessoal? Então, se a nutricionista falar, olha, caso você não tenha em casa, caso você tenha não sei o quê, pega isso aqui, põe na bolsa e você consegue mais ou menos manter mais ou menos a mesma entrega, né? Por exemplo, dos aminoácidos, a mesma entrega um dia todo. Então, a gente organiza essa questão da rotina, né? Peço também para o paciente ter muito planejamento. Porque hoje em dia eu vejo que uma das dificuldades das pessoas de executar a dieta é falta de planejamento. Então, sempre é importante organizar as refeições do dia, se planejar, ver o que é que, no começo do dia, o que é que você vai já jantar à noite, né? Para não deixar para escolher o que vai comer na hora da fome, porque aí a chance de você errar acaba sendo maior. E você orienta ele o que comprar no supermercado?
Porque eu já estou pensando de uma outra coisa aqui que você falou de fome. Oriento sim. Depois que a gente elabora o plano alimentar, né, a gente gera uma lista de compras. Então o paciente ele já vai para o supermercado com a listazinha só para dar o check ali nos produtos, né? Então já tem indicação de marca, indicação de qual produto é melhor. Então ele já vai bem orientado realmente para o supermercado. Ou seja, depois que ele se encontra com a Luciana, porque não é uma consulta, vocês perceberam, né? É um encontro e a partir daquele encontro vai começar um acompanhamento. É como se fosse, talvez as pessoas podem interpretar mal, mas é como se fosse um namoro. Você se une àquela pessoa, dá a mão ali e pega na mão dela e vai durante um período. É isso, mais ou menos, né? Realmente é um acompanhamento, né? Isso faz total diferença. Eu tenho visto por experiências que faz total diferença, porque hoje o povo, pessoal, não entenda mal o que eu vou falar, mas o povo, ele tem preguiça de pensar. Não entenda mal o que eu estou te dizendo. Então, ter profissionais que acompanham, né? Olha, eu vou te explicar isso aqui. O personal, por exemplo, vou te ensinar a treinar, vou cuidar de você durante o treino. O nutricionista, vou te ensinar a se alimentar, a fazer as suas divisões de macros e vou te acompanhar durante isso. Não é que ela vai estar do seu lado no restaurante não, mas ela vai estar teoricamente ela está do seu ladinho aqui, não coma isso, não coma isso. Ou então fala, isso aqui pode comer e tal. Mas você vai estar ali orientando e acompanhando o profissional, o paciente. E isso é uma realidade muito, muito verdadeira hoje, que as pessoas querem e precisam ter profissionais ao lado, ensinando, orientando, conduzindo eles, porque senão eles vão em manada. Todo mundo está fazendo isso aqui, ele vai fazer também. Então os profissionais hoje em dia têm um papel importantíssimo, Luciana, em relação à condução da pessoa que vai fazer diferente da manada. Tá todo mundo engordando, a população, o Brasil, o mundo está engordando muito. Então a Luciana, que trabalha com emagrecimento, ela vai abraçar e vai conduzir a pessoa para um caminho contrário ao da engorda. Já teve algum paciente que falou, não, desisto, não vou mais, e você teve notícia de que ele engordou e pronto, teve? Já tive alguns pacientes que desistiram no meio do tratamento por essa questão de achar que não estava evoluindo, né? Não estava conseguindo ter o resultado do jeito que ele imaginava que iria ter, e aí acabou desistindo e voltou a engordar realmente. E você descobriu que ele engordou como? Pela rede social? Pela rede social. Não tem problema. Vocês estão vendo que eu estou indo para onde eu estou querendo chegar. Quem me conhece aqui do podcast sabe. Para a rede social. Então você segue os seus pacientes pela rede social. Alguns pacientes eu sigo, né? Mas assim, não consigo. Claro, não dá para seguir todo mundo. Não consigo acompanhar todos, né? Mas parece que é assim. Aparece a bolinha lá e dá vontade de olhar exatamente naquele momento em que o paciente ou tá furando a dieta ou tá, né, faltando no acompanhamento e aí regrediu no objetivo. Então, por que eu estou perguntando sobre rede social? Porque agora vai aquela pergunta que eu gosto de falar para todos os profissionais e que, novamente, a Luciana vai levar para casa essa perguntinha, essa dúvida que vai ficar ali atrás da orelha dela. Luciana, além do Instagram, você tem outra rede social? Atualmente eu uso o TKT, né? TKT, gente. TKT não, o aplicativozinho lá, para não falar o nome, né? Entendi. Mas deixa eu te dizer, mas e se eles acabassem? Pois é. Eu acho que não só eu, mas como muitos profissionais iriam ficar perdidos. É isso que eu queria dizer. Então, eu falo isso para todo mundo, tá? Eu acho que essa rede social que a gente está criando aqui do podcast é com o objetivo de trazer profissionais para cá, como se a gente criasse vitrines para mostrar bons profissionais, para mostrar o seu conteúdo. Você tem demonstrado aqui, de todas as perguntas que eu fiz, todas você entregou muito conteúdo, mas a minha pergunta sempre é essa. Você está presa em 2 redes sociais. 2, né? A do vizinho e o próprio Instagram, que a gente pode falar. Mas, e se elas acabassem hoje? Então eu queria te convidar a pensar sobre você colocar esse mesmo conteúdo que você coloca nessas 2 redes, também no YouTube, também no Twitter. Parece que eu estou fazendo propaganda pro Twitter, né? Tô falando isso para todo mundo, né, Elis? Mas é porque eu acho, cara, que o Twitter, né, do Elon Musk está crescendo e mais pessoas vão aderir. Eu tenho Twitter há muitos anos, mais de 10 anos que eu tenho Twitter, e ele antes era aqueles 140 caracteres, agora você pode colocar vídeo, você pode colocar conteúdo. Então eu queria convidar você, Luciana, a pensar no site da Luciana,
no aplicativo que vocês utilizam normalmente para comunicação com os pacientes, é um aplicativo padrão, que não tem nada a ver com as redes sociais, mas que você cria um outro local aonde na internet, porque a gente não sabe até quando vai durar esse formato, outras pessoas possam te encontrar, tá? Eu estou falando isso e eu deixo isso sempre para todos os profissionais que são bons, que eu tenho como visão, que são bons, que têm conteúdos bons, que sabem tratar pacientes, é que não deixem todos os seus ovos dentro de uma só cesta, porque a gente não sabe o que vai acontecer. E eu não sei se você tem em nuvem esse material. Se ele está só lá e por algum motivo, você estava me contando em off aqui que já teve algum problema de perfis, né? De perder o perfil, ficar bloqueado e tal. E aí, e esse conteúdo? Então, por favor, é um pedido. Eu já estou fazendo muita pergunta, agora eu estou fazendo um pedido. Coloque seu conteúdo também em outras redes, para que você não se proteja, mas para que você mande para mais pessoas todo esse seu conhecimento, toda essa sua experiência, né, de muitos anos atendendo pessoas para emagrecimento, tá bom? Isso é uma parte daqui do podcast que quem assiste sabe que eu sempre no final falo isso. Por quê? Eu tenho tentado trazer aqui profissionais bons. E a ideia de trazer a Luciana, porque eu já conheço há muitos anos, né? Inclusive foi uma das primeiras pacientes que eu tive quando eu cheguei em Fortaleza. E ela estava prestes a se casar, lembra? Doutor, tem a memória boa, tem, né? Tem super memória, tem uma memória de elefante. E aí, Luciana, eu queria isso, tá? Que você colocasse todo o seu conteúdo bom que você tem em outras redes também. E você sabe que você falou assim da rede aí do vizinho? Eu vi realmente essa necessidade, viu? Porque eu tive esse problema com uma conta que eu uso atualmente, e aí eu vi que essa questão da assessoria da segurança não é algo rápido, é algo muito demorado. Então, é uma conta que eu já estou há quase 2 semanas sem ter acesso, né? Então, realmente eu estou vendo a importância de migrar realmente o conteúdo para outras redes. Abrange mais, você, né, alcança mais pessoas e você transmite informações verdadeiras para mais pessoas, porque a internet está cheia de coisa ruim. Então tem um cara lá falando um monte de besteira e tal, e pode fazer isso, pode fazer isso. Você fala, cara, esse cara não estudou a fundo para saber isso. Eu sei que não é isso, só que se você ficar calada, se você não aparecer naquela rede social, vai ter alguém aparecendo nela, tá? Então eu deixo essa mensagem para você, de que a gente que está assistindo aqui merece a Luciana em outra esfera, em outro aplicativo, em outra plataforma para entregar esse seu conteúdo, tá bom? Perfeito. Então, Luciana, eu quero agradecer, né? Passou muito rápido, gente, que hora é? Passou muito rápido esse tempo, Liz, não passou não? Cara, adorei a Luciana porque ela, assim, tipo, ela não me deixava nem acabar de perguntar, ela já tinha a resposta, ela passou muita segurança pra gente aqui, então quero agradecer de verdade essa sua presença. Quero que você fale o que você quiser aí agora, deixa uma mensagem para todo mundo. Eu entendi depois que você estava gravando o vídeo, né? Para fazer cortes, super legal isso. Mas deixa uma mensagem para quem está te assistindo agora. Eu espero que muitas pessoas... Coloca aqui de novo que eu gosto de... Eu aprendi, depois que eu aprendi, eu gosto de mostrar toda hora. Coloca aqui, ó. Entre em contato com a rede social da Luciana, tá? Coloca os comentários aqui embaixo e preste atenção, muita atenção no que a Luciana vai dizer agora para vocês. Então, primeiramente, quero agradecer aqui ao Dr. Adriano, né, pelo convite. Adorei participar desse formato aqui de compartilhar conteúdos. E a primeira de muitas. Se Deus quiser. E aí, deixar uma mensagenzinha pro pessoal que está assistindo a gente, né, que tem esse objetivo de emagrecimento, principalmente, que é... Busquem profissionais qualificados e capacitados, né? Não acreditem em todas as informações que vocês veem na internet, porque muitas delas são falácias, né? Não tem comprovação. Então, realmente, busquem um respaldo com profissionais para te orientar. Que legal, pessoal. E é isso mesmo. Eu tenho até uma frase, eu estava louco para postar isso esses dias, que é tipo, a ciência derruba mitos. Muita gente vai acreditando em coisas que, não, mas está todo mundo falando isso, está todo mundo falando isso. Mas o que a ciência fala sobre isso? Qual é a comprovação que a gente tem sobre isso? Eu também não me embaso muito só em alguns estudos. Obviamente a gente tem que levar a experiência prática do que está sendo feito, mas se a gente ficar no inventário
vai ficar, não, porque alguém falou, alguém quem, vozes da minha cabeça. Isso é muito perigoso e esse recado da Luciana tem todo sentido. Busquem a ciência, busquem profissionais que se baseiam na ciência, nos estudos, nas comprovações, no uso de medicamentos corretos, em doses corretas, sem exageros, nas dietas que você vê que é bem padrões de comidas de verdade. Também não fique achando que ficar comendo sementinha igual pardal você vai emagrecer, porque esse não é o caminho e a Luciana esteve aqui para mostrar isso pra gente. Tá bom, Luciana? Então, de verdade, um abraço para toda a sua família. O irmão da Luciana também é meu paciente, cara. Eu adoro conversar com ele. Ali é focado. É, focadíssimo, cara. Seu irmão é um negócio que impressiona. Tá? Então, obrigado. Eu quero que você volte depois. Eu quero que você volte depois pautada no que você... Porque eu fiz só perguntas minhas, perguntas de curiosidades minhas para mostrar que a Luciana é boa como profissional. Mas depois eu quero que você volte com um tema específico seu, do que você tem mais experiência no escritório, porque eu acho que é legal a gente alimentar isso aqui. Você pode vir quantas vezes quiser, mas eu quero alimentar essa rede com muita coisa só que possa trazer o bem para o paciente, tá bom? Perfeito. Beleza? Pessoal, obrigado por assistir até aqui. Não esquece de comentar aqui embaixo, de se inscrever no canal, de deixar seu like, obviamente, de compartilhar com alguém que você acha que faz sentido. Entra na rede social da Luciana, enche ela de perguntas, vocês viram que ela responde tudo. Então, enche lá, conheça o trabalho dela e se você tiver oportunidade, estiver precisando de um nutricionista bom e que sabe que a gente pode confiar, é a Luciana, tá bom? Então, beijo, fica com Deus e eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.